Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a nossa reunião da tarde, elevando o pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos esclarecido a respeito da lei de Deus, a respeito da evolução e do progresso que todos nós necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não se pode servir a Deus e a Mamon. O ensinamento da tarde se refere ao item 6, Parábola dos Talentos. São dos registros de São Mateus, em que ele nos fala: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou mais 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros talentos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo,
que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra, aqui o tens, restitui o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São dos registros de São Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e André. Estamos passando a palavra ao André. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez participando da reunião do sábado. Pedimos que Deus nos ampare, nos proteja e continue nos intuindo. Hoje a lição objeto de estudo da tarde é uma lição que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E quando a gente faz uma análise geral do capítulo 16, a gente verifica que é um capítulo que está direcionado para a humanidade de uma forma geral, e para que nós, aqueles que vivem a prova da riqueza, consigam lidar com essa prova da riqueza da melhor maneira possível. É um capítulo com 15 itens e vários subtítulos. Primeiro subtítulo: salvação dos ricos. Depois, preservar-se da avareza. Em seguida, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico. E o item 6, que foi objeto de leitura, é a parábola dos talentos. E aí, nós temos o Evangelho de São Mateus, trazendo a parábola que Jesus contou a todos nós há mais de 2000 anos atrás. E quando a gente faz uma reflexão sobre talento, se a gente for analisar, ele possui 2 significados. O primeiro significado de talento é habilidade, aptidão, algo que você adquiriu naturalmente. A segunda significado que nós temos de talento é que ele é uma unidade de medida e que ele vai ser representado ou por meio de peças de barra de metal de ouro ou de prata, que era utilizada antigamente. Então, Jesus utiliza esse exemplo através das suas parábolas. Ele sempre busca um fundo moral, e a gente sabe disso, que foi característica de Jesus, traduzir os ensinamentos do Evangelho de uma forma muito acessível para todos, até para que as pessoas da época, que não tinham entendimento de nada, que eram pessoas mais ignorantes, eram pessoas mais difíceis de compreensão, pudessem entender a essência do seu ensinamento. E aí vem a doutrina espírita, Consolador prometido por Jesus, e traz novas informações sobre a parábola do talento e traduz para a gente de uma forma com que a gente possa entender e inclusive
trazer para a nossa realidade. A gente está falando aqui de uma história muito antiga, mas que, apesar de ser antiga, é atual ao nosso tempo. E aí, para a gente poder fazer a tradução daquilo que Jesus quis demonstrar para toda a humanidade sobre a palavra sobre a parábola do talento, é importante a gente mostrar quem são os protagonistas da palavra. A gente tenta traduzir esses protagonistas na forma que foi apresentada pela doutrina espírita, através das suas obras subsidiárias e que através do próprio Evangelho, que a gente teve condições, através dos estudos, de assimilar, e eu agora estou trazendo para vocês. A primeira, a parábola de Jesus: o Senhor que distribuiu os talentos é Deus. Então, a gente já tem o primeiro protagonista da parábola. Os servos, para quem Deus distribuiu os talentos, somos nós, a humanidade. E os talentos? O que são os talentos? Os talentos são os bens, os recursos que a divina providência ela concede para serem utilizados em benefício de todos e de nossos semelhantes. E o tempo dado para esse uso é a existência aqui na Terra, é a oportunidade da reencarnação. Então, se a gente puder traduzir um pouquinho da parábola do talento e colocar os protagonistas que estão vivendo a parábola nos tempos de hoje, a gente consegue fazer dessa forma. E é importante a gente lembrar o seguinte, que cada um de nós, quando regressamos aqui na Terra e temos a oportunidade, de viver uma nova vida, a gente não vem para passear. A gente tem uma tarefa a ser cumprida aqui na Terra, maior ou menor, mas vai depender da capacidade de cada um. Então, a partir do momento que essa distribuição ela é realizada, muitas vezes lá no mundo espiritual, e a gente recebe aqui, muitas vezes as pessoas ficam pensando, mas poxa, nessa parábola do talento é meio que desigual. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1 só. E a partir do momento que isso acontece, não é uma coisa muito, não é muito legal isso. Pode vir esse pensamento, mas aí a gente tem o seguinte ensinamento: a distribuição dos talentos em quantidades desiguais, ele é realizado, ao contrário de que pode parecer, nada injusto. Por quê? Porque ele baseia na capacidade de cada um. E que essa capacidade, muitas vezes, é adquirida, antes da presente encarnação, ou seja, em outras vidas. Então, todos nós temos aqui um merecimento. Muitos de nós estamos aqui para pagar com amor aquilo que foi feito um dia em outras encarnações conosco. Muitos de nós estamos aqui para, quem sabe, auxiliar um irmão. Nós temos um carinho enorme e estamos aqui para poder auxiliar ele. Muito de nós aqui nascemos num determinado lar espírita e tem um significado porquê do nascimento do lar espírita. Alguns vieram com inteligência, outros vieram com poder, outros tiveram a oportunidade de ter um contato com o estudo de uma forma, outros já tiveram a oportunidade de ter posses, de ter uma condição financeira tranquila, outros já diferente disso já não tiveram. Então, a partir do momento em que a gente tem esses talentos que nós recebemos quando reencarnamos aqui na Terra, a forma como a gente vai desenvolver eles vai ser muito importante nessa atual encarnação. Porque a partir do momento que a gente tem
né, a bênção de vários talentos, e a gente consegue fazer com que esses talentos se multipliquem, a gente vai estar cumprindo, de uma certa forma, aquilo que foi programado lá no mundo espiritual. E com isso a gente não vai deixar passar a nossa vida em branco, da forma como aconteceu com aquele último servo, que simplesmente enterrou o talento e ficou com medo de desenvolver aquele talento. Ele deixou passar a oportunidade dele. E a gente, da mesma forma, quando estamos aqui na Terra e temos a oportunidade da Explicar um pouquinho qual o sentido do medo dele, aquele que recebeu um talento. Que medo é esse? Medo de quê? A gente já vai explicar. Só um minutinho que a gente está indo lá e vai explicar, tá bom? E aí, a partir do momento em que nós temos a bênção, né, de vir aqui na Terra e aproveitar as oportunidades que são dadas para todos nós, quando regressarmos no mundo espiritual, estaremos com a consciência tranquila do dever cumprido. E aí, quando estivermos prestando contas lá no mundo espiritual, nós estaremos verificando, né? E aí essa prestação de contas a gente vai estar com a consciência melhor diante de tudo que nós vivemos e tivemos oportunidade de passar aqui na Terra. Uma outra situação que é importante a gente lembrar é que quanto mais a gente procura desenvolver os nossos talentos, mais eles vão se multiplicar. Então, vocês já perceberam que quando a gente tem uma oportunidade de fazer o bem, a gente recebe em troca várias outras situações e outras coisas, outras benéficas, que são nos passadas sem que a gente gostaria de receber, ou até mesmo sem que a gente esperasse receber. A bênção da caridade que é realizada, a gente muitas vezes recebe, né, um sorriso, um abraço, a gente recebe a gratidão, a gente recebe a esperança de dias melhores, e a partir do momento em que isso acontece, é a oportunidade que a gente tem de multiplicar os nossos talentos. Da mesma forma, quando a gente tem a bênção da inteligência, e aí coloca essa inteligência para desenvolver, para ajudar o próximo, para poder produzir medicamentos, para poder ensinar outras pessoas algum tipo, né, de conhecimento. A partir do momento que isso acontece, também temos um resultado positivo, porque vai gerar uma onda de benéfias, não só para a gente, mas para toda a sociedade. O exemplo disso, nós tivemos, né, infelizmente, vivemos uma pandemia, várias pessoas se uniram para poder auxiliar na pandemia, um ajudando os outros. Quantas dores foram diminuídas, vários laboratórios uniram força para poder descobrir, encontrar uma vacina para poder combater o vírus, e isso foi realizado em tempo recorde, porque a bênção da união, da união dos esforços, que foi justamente provocado por aqueles que tinham, né, inteligência da pesquisa, a possibilidade de bancar aquela pesquisa. Ou seja, tudo na nossa vida, quando nós temos a oportunidade de fazer o bem, ele vai gerar benefícios, não só para nós, mas para os outros que estão à nossa volta. E aí, diante disso, a gente percebe que, na forma estabelecida pela parábola dos talentos, a gente não deve simplesmente fazer igual aquele
que ficou com receio e escondeu o talento. E muitas vezes a pessoa fica com receio ao esconder o talento, com medo muitas vezes de falhar, com medo de ser criticada, com medo de sofrer alguma acusação, com medo, de demonstrar aos outros aquilo que ele pensa e ao mesmo tempo com medo de receber alguma demonstração negativa daquilo que foi feito. Medo de uma pressão exercida sobre pessoas, seria também? Também pode até ocorrer isso, mas nada justifica, porque muitas vezes a gente sofre por antecipação algo que nem vai acontecer. E aí, a partir do momento que isso acontece, nós perdemos a oportunidade de fazer diferente, de fazer o bem, de multiplicar os nossos conhecimentos, os nossos talentos que foram dados por Deus, e aí nós deixamos passar a nossa vida em branco. E se passamos a nossa vida em branco, quando regressarmos no mundo espiritual e formos ali prestar contas daquilo que foi feito, aí infelizmente a dor da consciência vai falar muito mais alto, e o sofrimento vai falar muito mais alto para todos nós. Então, a parábola dos talentos, ela age e ela traz um significado muito importante para a nossa vida, para as ações que nós realizamos na nossa vida e para a forma como nós vamos conduzir a nossa vida diante dos inúmeros talentos que nós recebemos ao reencarnar aqui na Terra. Com o intuito de ilustrar um pouco mais a lição de hoje, eu trago uma história que foi psicografada por Chico Xavier, escrita pelo espírito de Irmão X, e está no livro Estante da Vida. Essa história, ela vem relembrar o estudo da parábola, tanto que é uma história que o título dela está no capítulo 4 do livro Estante da Vida, e é o estudo da parábola. Comentávamos a necessidade da divulgação da doutrina espírita, quando o Rabi Zohar ben Osias, distinto orientador israelita, hoje consagrado às verdades do Evangelho no mundo espiritual, pediu licença a fim de parafrasear a parábola dos talentos contada por Jesus, e falou simples: meus amigos, o Senhor da terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou 3 dos seus servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou-lhes algum dos seus próprios bens a título de empréstimo, participando-lhe que os reencontraria mais tarde na vida superior. Ao primeiro, transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. O segundo, concedeu a inteligência e a autoridade. E ao terceiro, entregou o conhecimento espírita. Depois de longo tempo, os 3 servidores, assustados e vacilantes, compareceram diante do Senhor para as contas necessárias. O primeiro avançou e disse: Senhor, cometi muitos disparates e não consegui realizar-te a vontade que determina o bem para todos os teus súditos.
Mas, com os 5 talentos que me pudestes das mãos, comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, outros 5, que são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. Em alguns dos companheiros que ficaram no mundo, perdoai-me, ó divino amigo, se não pude fazer mais. O Senhor respondeu tranquilo: bem está, servo fiel, pois não errastes por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sobre o amparo das afeições que ajuntaste. Então, primeiro, teve a oportunidade de receber 5 talentos: dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Multiplicou esses 5 talentos. E eles foram multiplicados na forma do trabalho, do progresso, da amizade, da esperança e da gratidão. Veio o segundo e alegou: Senhor, digna-te desculpar-me a minha incapacidade. Não te pude compreender claramente os desígnios que preceituam a felicidade igual para todas as criaturas e perpetrei lastimável engano. Ainda assim, mobilizei os 2 valores que me deste, e com eles agariei outros 2, que são a cultura e a experiência, para muitos dos irmãos que permanecem na retaguarda. O excelso benfeitor replicou satisfeito: bem está, servo fiel, pois não errastes por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntastes. Então, o segundo, ele teve a oportunidade de vir com o talento da inteligência e da autoridade. E aí, ele multiplicou os talentos. E com isso, ele pôde multiplicar através do talento da cultura e da esperança. O terceiro adiantou-se e explicou: Senhor, devolve-te o conhecimento espírita intocado e puro, qual recebi de tua munificência. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. De que modo usar uma lâmpada assim brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Como empregar o clarão de tua verdade sem ferir e incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disso, tive medo de tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego de minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendastes aplicar e restituo-te semelhante riqueza, sem o mínimo toque de minha parte. O sublime credor, porém, entre o austero e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado, entregue de imediato aos 2 colaboradores diligentes que se encaminhariam para a terra de novo, declarando
incisivo. Servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa, senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Senhor, Senhor, chorou o servo displicente, onde está a tua equidade? Destes aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência, a autoridade. E a mim concedeste tão só o conhecimento espírita. Como fazes cair sobre mim todo o peso de sua severidade? O Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos? Sem ambos os teus companheiros não acertaram em tudo. É que lhes faltava o discernimento que lhes podia ter ministrado através do exemplo, de que fugistes por medo da responsabilidade de corrigir, amando e trabalhar, instruindo, escondendo a riqueza de que te emprestei. Não só te perdestes pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicastes a obra deficitária de teus irmãos, cujos os dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência que lhe negastes. Senhor, Senhor, por que? Soluçou o infeliz. Por que tamanho rigor, se a tua lei é de misericórdia e justiça? Então, os assessores do Senhor conduziram o servo desleal para as sombras do recomeço, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença: para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia, mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Então, essa lição, ela toca profundamente o coração de todos nós, faz a gente refletir, né? Muito será cobrado de quem muito recebeu. Ele tinha o conhecimento espírita como um único talento e simplesmente achou por bem deixar esse talento acomodado e não difundir o conhecimento, não praticar o que a doutrina espírita tem como base, e sequer teve, né, o carinho ou até a boa vontade de auxiliar aqueles dois outros servos que estavam junto com ele, que tinham outros talentos e que, tendo conhecimento da doutrina espírita, poderia fazer com que esses talentos se multiplicassem ainda mais. E a nossa vida é assim, meus irmãos. Nós estamos aqui na Terra com um motivo. Vamos procurar refletir sobre a nossa existência. Vamos procurar fazer com que a nossa existência ela seja passada com proveito. Fazer com que os nossos talentos sejam multiplicados. Porque quando estivermos regressando no mundo espiritual, prestando contas da nossa vida aqui na Terra, podemos, chegando lá, termos a consciência do dever cumprido. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine. Muito obrigado a todos. Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós vamos aqui dar continuidade no nosso estudo.
Não sei se os irmãos observaram, mas para este nosso mês de março aqui na Fraternidade, nós vamos nos dedicar aos sábados a concluir o estudo desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo, meus irmãos, ele contém lições de grande sabedoria para todos nós. Porque através da doutrina espírita, atualmente nós conseguimos compreender um problema inquietante que a humanidade vive há muitos séculos, que é o problema das desigualdades, que muitas vezes nos tocam o coração, nos incomodam, ao observarmos quantas discrepâncias existem entre ricos e pobres, entre as posições sociais, como que com o passar do tempo, muitas vezes essas posições vão até alguns extremos que nos incomodam, ou seja, nós temos alguns milhares de pessoas vivendo em condições de uma vida extremamente rica no aspecto material, e temos milhões de irmãos nossos que padecem as mínimas necessidades, e aí a gente para e se pergunta, como isso é possível? Como que Deus observa tudo isso e lida com essa situação? Será que Deus poderia intervir de alguma maneira para fazer com que isso fosse diferente? Se Deus tudo pode, Deus é todo poder, toda sabedoria, justiça e amor, por que a gente convive com quadros dessa natureza? E muitas vezes, meus irmãos, esses quadros nos incomodam, e é bom que eles nos incomodem. Nós não podemos passar indiferente ao sofrimento alheio, e nem também, tal como nós vamos aprender, nós não devemos, a partir dos estudos espíritas, invejar a posição dos que se encontram em altas posições na sociedade, porque a gente vai percebendo com o tempo que eles padecem dificuldades e problemas que talvez nós não teríamos forças para suportar. Então nós vamos compreender esse quadro da vida a partir da doutrina espírita no estudo desse capítulo. Inicialmente, meus irmãos, nós gostaríamos de explicar para todos o contexto no qual a parábola dos talentos foi contada por Jesus. E a primeira informação interessante é a seguinte: a Bíblia não nos mostra o real contexto em que essa parábola foi contada. Quando Jesus a falou, qual eram as circunstâncias? Na companhia de quem? Como que isso se deu? Qual foi o momento no qual o Cristo contou a parábola dos talentos? Esse é o primeiro ponto que nós vamos entender. No capítulo 23 do livro Boa Nova, intitulado O Servo Bom, conta para a gente, irmão X, que muitas vezes os discípulos discutiam exatamente isso que a gente falou aqui no começo. Como é que pode haver tanta desigualdade? E mais, eles pensavam, a partir de uma falsa interpretação de algumas passagens de Jesus, porque normalmente quais eram as pessoas que estavam em volta do Cristo? Eram as pessoas mais simples, os enfermos, viúvas, órfãos, pessoas que às vezes perderam tudo, mas não por serem pobres estavam na companhia do Mestre, mas por muitas vezes já terem o coração trabalhado pela humildade, por já terem combatido o orgulho a partir de alguns revés e dificuldades da vida. De maneira que os discípulos achavam que Jesus havia feito uma opção pela pobreza, como se para sermos cristãos devêssemos fazer, por exemplo, votos de pobreza, abrir mão de todos os bens materiais que a gente tem, e se lembravam de uma vez que um rapaz muito rico procurou Jesus, e era a chamada parábola do mancebo de qualidade, e Jesus propôs para ele o seguinte: você quer me seguir de fato? Então você vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, depois você vem e me siga. Aquele rapaz então saiu muito triste, muito desapontado, não procurou mais o Cristo.
Naquele dia específico, Jesus ensinava para aquele jovem a necessidade do desapego, de que a gente não deve se prender aos bens materiais que a gente tem. Mas Jesus não ensinava que existia uma incompatibilidade entre ter dinheiro e ser cristão. E os discípulos ainda não haviam entendido isso. Para eles, todos deveriam ter uma vida de simplicidade, dividir tudo que viesse às mãos deles entre os mais necessitados, como se fosse incompatível ter dinheiro, ter uma alta posição social e ser cristão. E Jesus esperava uma oportunidade para ensinar isso. Quando que isso aconteceu? Jesus viajava em direção a Jerusalém e passando por uma cidade que sempre precisava passar no caminho para Jerusalém, que era Jericó. E quando ele chega em Jericó, o povo juntou nas ruas, e ali havia um homem baixinho, mas que era muito rico, era o chefe dos publicanos de Jericó, de nome Zaqueu, e que desejava muito ver Jesus. Subiu numa árvore para poder vê-lo. Jesus então o viu, pediu que ele descesse da árvore e falou o seguinte com ele: preciso ir na sua casa. Os discípulos começaram a achar aquilo estranho. Uai, mas nós vamos na casa de um homem rico, passando aqui por Jericó, tem tanta gente pobre, tem tanta gente boa aqui, por que ir na casa do chefe dos publicanos, desse homem rico e considerado pecador pelo fato de ser um cobrador de impostos? Pois bem, Jesus foi até a casa dele, e o capítulo 23 do livro Boa Nova vai nos mostrar exatamente o oposto do que o preconceito falava, que era o quê? Embora fosse ele um homem rico, todos os recursos que ele tinha, embora ele pudesse viver uma vida tranquila e acomodado em sua riqueza, com o que ele se preocupava? Se preocupava com as necessidades das pessoas à sua volta. De maneira, meus irmãos, que ele então arrendava terras para poder promover o serviço agrícola, o serviço da terra. Ele cultivava campos, frutos, etc. Tudo para poder o quê? Gerar emprego, gerar renda, ajudar as pessoas. E quando Jesus então ele descreve um pouco dessa conduta para o Cristo, Jesus o abençoa. Ele ficou tão feliz que naquele dia ele disse o seguinte: olha, pois então eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e se eu houver prejudicado alguém, eu vou indenizar 4 vezes mais. Jesus então se alegra com as palavras dele, fala que a salvação havia entrado naquela casa, porque ali ele havia avançado um pouco mais no seu processo evolutivo, e ao final, quando ele se afasta para chamar a esposa e os filhos para conhecerem o mestre, os discípulos enchem Jesus de perguntas: mas que é isso, mestre? Por que você está bem dizendo dele? Por que você está abençoando esse homem que é publicano, que é rico? Não é isso que o Evangelho nos ensina. E aí então Cristo, meus irmãos, fala rapidamente com eles o seguinte: amigos, vocês acreditam que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual é a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia, ou a que toma providências para uma vida inteira, gerando, por exemplo, trabalho digno para as pessoas? No mundo, vivem os que acumulam na terra e vivem os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, para se livrar da sua presença. Os segundos ligam suas vidas a muitas outras vidas, fazendo de seus servos e de seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então, por aquele episódio, Jesus nos mostrava um bom emprego da riqueza, justamente junto a Zaqueu, que assim o fazia. E foi justamente na casa de Zaqueu, após eles fazerem uma refeição e se alegrarem conjuntamente, que Jesus contou a parábola dos talentos.
Em resumo, meus irmãos, o que conta para a gente a parábola dos talentos? Vamos recapitular para a gente poder interpretar. Ela começa Jesus dizendo assim, ó: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Aqui você incomoda então na hora. Minha irmã, espera um pouquinho. No final, só que você. No final, a senhora pode me procurar? Todas as dúvidas que a senhora tiver, eu te ajudo. Não fora da. Isso. Só pode me procurar que a gente conversa tranquilo, tá? Primeiro ponto, meus amigos. Jesus comenta o seguinte, que Deus age dessa maneira. Então vejam que interessante. Como que Deus age? Segundo o Cristo nessa parábola, ele chamou 3 servidores. E segundo as suas capacidades, lhes entregou 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Portanto, esse ponto aqui, muitas vezes nos passa despercebido. De que a diferença da distribuição se deu o quê? Conforme as diferentes capacidades dos servidores. Agora, vejam um ponto importantíssimo que a gente tem que considerar. Nós, meus amigos, não vamos conseguir compreender o problema da desigualdade das riquezas se nós considerarmos somente a vida atual. É inexplicável esse problema. Não tem explicação. É desigual mesmo, se a gente analisar somente uma encarnação de cada um de nós. Porque uns chegam com muitos, outros chegam com poucos, e a equação não fecha. A justiça e a bondade de Deus não se explica quando a gente olha somente uma vida. Por quê? As nossas capacidades, por que elas são tão diferentes de uns para outros? Porque nós estamos dentro da eternidade. Nós somos espíritos eternos. Cada um de nós já adquiriu algumas qualidades e outras não. Por exemplo, alguns de nós são mais inteligentes, outros são menos. Alguns de nós é menos preguiçoso, outros são mais. Alguns de nós têm mais sabedoria, outros têm menos. Alguns têm mais sensibilidade, outros têm menos. Porque cada um de nós está no seu processo evolutivo. Portanto, se eu analiso essa parábola sob o prisma de uma vida única, eu não consigo entender a lição do Cristo. E continua Jesus nos contando. Segundo a parábola nos fala, o que recebeu 5 talentos, trabalhou, devolveu outros 5. Portanto, devolveu 10 talentos. O talento, meus irmãos, nessa parábola era uma quantia em dinheiro, e era uma grande quantidade de dinheiro. Depois, se vocês quiserem, basta a gente pesquisar o seguinte: quanto valia um talento na época de Jesus? Vocês vão ver que equivalia a alguns quilos de ouro, o que hoje aí dão vários milhares de reais. Então, o que recebeu 5 devolveu mais 5, devolveu 10. O que recebeu 3 trabalhou, gerou outros 3, devolveu 6 ao legítimo dono, que era o Senhor. E o que recebeu 1, o que ele fez? Enterrou o talento, deixou ele parado e devolveu somente aquele 1 que havia recebido. Foi então que o Senhor lhe falou. Primeiro ele justificou, né? Vem em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que colhe o que não plantou e que tira onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui tens, te devolvo o que te pertence. Então vamos lá, meus irmãos. Observe como que os 2 primeiros não precisaram dizer nada para o Senhor. Simplesmente devolveram os talentos o quê? Multiplicados. Por quê? Porque o trabalho fala por si só. O trabalho dispensa justificativas. Está aqui. A realização, o fruto do trabalho, estava ali claro o objetivo. Não precisava justificar nem explicar nada. Já aquele que nada trabalhou, começou com as suas justificativas.
E o que é pior, meus irmãos, é um ponto que serve de lição para todos nós. Em nenhum momento ele falou das suas fraquezas e das suas limitações. Pelo contrário, ele procurou o defeito onde não tinha. Acusou o Senhor de ser um homem severo, de ser um homem enérgico e, o que é pior, de ser um homem injusto. Porque falou com ele o seguinte: eu sei que o Senhor normalmente colhe onde o Senhor não plantou nada, e que você costuma tirar onde você não pôs nada. Ora, o que ele está fazendo diante do Senhor? Está o acusando de injustiça, e mais, de alguém que subtrai algo que não lhe pertence. Portanto, vejam que aquele homem que ainda tinha um espírito muito pobre por desenvolver, procurava esquivar-se de suas próprias limitações, transferindo a responsabilidade para quem? Para o outro. Vocês percebem como que ele acusa o Senhor? E mais, eu o temia. Ele tinha medo do Senhor e por isso ficou receoso ali de colocar aquele trabalho para fazer algo, para render e para ser multiplicado. Olha, meus irmãos, a questão do medo, nós devemos ter muito cuidado e refletir muito em torno dele. Uma das preces que nós mais conhecemos e que chega ao conhecimento de nós todos, talvez todos os irmãos aqui já escutaram alguma vez, é o Salmo 23. Vocês se lembram que o Salmo 23 começa assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E continua: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor a teu nome. E aí vem o ponto que a gente quer chegar. Ainda que andasse pelo vale da sombra e da morte, imaginem o vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, pois o Senhor está comigo. A companhia de nosso Pai Criador, a certeza da presença dele no nosso coração, afasta de nós qualquer sentimento de quê, meus irmãos? De medo. Se eu estiver com a minha consciência em paz, cumprindo os meus deveres, os meus compromissos, eu sei que Deus está na minha companhia. E, portanto, o sentimento de medo se afasta do nosso coração. Se algum mal me acontecer, houve a permissão divina. E Deus vai me proteger para que aquele mal não me atinja numa proporção maior. E mais, certamente Deus atuou antes para que aquele mal não viesse para mim de maneira ainda maior do que ele quando me atingiu. A certeza da presença de Deus nos afasta do medo. Nesse ponto, vejam a página de Emmanuel que nos comenta esse ponto da parábola. Vejam só. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso na qual se infelicita. Recebeu reduzidas possibilidades de ganho, ou seja, ele ganhou pouquinho, ganhou só um talento, os outros ganharam 5, ganharam 2. Contava apenas com um talento e temeu lutar por valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Então, meus irmãos, olha aqui o que Emmanuel fala conosco. Muitas vezes nós julgamos ter pouco por fazer. Eu tenho pouco dinheiro, eu não sou muito inteligente, eu não tenho poder suficiente, eu não tenho saúde ainda de ferro, saúde suficiente, ou eu não tenho muitos anos de vida, eu já estou mais velho. Então a gente se coloca vários pretextos desses e como justificativo do nosso medo de agir. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo
como criaturas humanas sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte, e na morte, confessam o medo da vida. Ou seja, na situação de espíritos, tem medo de reencarnar. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Ou seja, meus irmãos, no fundo, qual que era o problema daquele servo que ganhou um talento só? Por que ele não trabalhou com ele? Porque ele era preguiçoso. Porque ele não tinha o bom ânimo para o trabalho. Esse era o problema real dele. E aí ele falou que recebeu muito pouco, que tinha medo do Senhor, né, que os outros ganharam mais, olhava os outros com inveja, etc. Mas no fundo é porque ele tinha medo do trabalho. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorize, ou seja, não tenha medo, à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Ou seja, se a nossa tarefa é pequenina, se nós temos poucas pessoas sob a nossa influência pessoal, se nós não temos uma elevada posição no trabalho, temos somente um pequeno ciclo de convívio, vamos fazer o melhor que está no nosso alcance. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Portanto, meus irmãos, quando aquele servo falou, eu tive medo do Senhor, o Senhor aceitou aquela justificativa? Negativa, né? Tanto é que ele fala o seguinte: servidor mau e preguiçoso, se sabias que colho onde não semeei e que tiro de onde nada pus, deveria ter colocado meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, voltando, pelo menos os juros eu tivesse. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto, e aí vejam a conclusão da parábola, dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores. Portanto, meus irmãos, observe que quando a gente lê essa conclusão da parábola sem compreendê-la como um todo, qual que é a impressão que a gente tem? Que Jesus está aqui dando um princípio de injustiça. Ora, aquele que pouco tem, você vai tirar o pouquinho que ele tem e vai dar para o que tem muito, para o que tem mais, né? E vai dar mais ainda para que ele fique com mais bens ainda. No fundo, meus irmãos, assim funcionam as leis divinas. Quanto mais eu trabalho, quanto melhor uso eu faço dos talentos que Deus nos concede, e aí entendendo os talentos como as várias possibilidades que Deus nos concede: inteligência, poder, beleza, dinheiro, influência. Quanto melhor uso eu faço disso, o que a justiça divina vai fazer comigo? Vai me mandar ainda mais recursos, porque essa é a vontade de Deus. Eu estou sendo o quê? Um bom administrador. Eu estou fazendo bom uso daquilo que Deus me emprestou. E quanto àquele que recebeu pouco, por que ele vai perder até o pouquinho que ele tinha? Vocês já pararam para perceber que na vida, muitas vezes a gente dá valor a alguma coisa, em qual situação, meus amigos? Quando a gente perde aquilo que a gente tem. Às vezes, um filho não trata bem um pai, uma mãe, o tempo vai passando, fica adulto, deixa lá de visitar, de dar carinho, de dar assistência. Quando é que ele vai sentir falta do pai e da mãe? Às vezes o dia que não tiver mais a companhia deles, né? Quando é que às vezes a gente, nossa, eu tenho pouquinho dinheiro, estou lutando com dificuldade, mas mesmo o pouquinho que tem, quando é que eu vou dar valor a ele? Quando até aquele pouquinho me faltar. Então, o fato de perder o pouco que se tem, o que é da parte de Deus enquanto Pai bom, justo e generoso que é? É um fator o quê? Educativo. Deus vai estar ensinando para ele o seguinte: meu filho,
Eu te dei um talento só, mas você não usou bem dele. Você desperdiçou. Você fez pouco caso. Você não fez o que deveria fazer. Então é o seguinte, você vai perder o que você tem, para até que o pouco que você tem, você aprenda a dar valor. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser agradecido, a fazer o uso que você deveria fazer. E então, não tendo nada, ele vai se lembrar com saudade daquilo que tinha e vai, quando novamente uma nova oportunidade lhe for dada, o que ele vai fazer? Ele vai valorizar aquele talento, por mínimo que seja. Por quê, meus irmãos? Aquela situação de ir para as trevas exteriores não é uma situação definitiva. As múltiplas encarnações que a gente tem, o que vai acontecer conosco? Nessa vida eu não tenho dinheiro. Numa próxima vida eu posso ter? Sim. Mas com qual finalidade? Para me aproveitar ao máximo? Não, não é isso. É para ver que uso que você vai dar ao dinheiro. Se você vai ser capaz de pensar no seu semelhante, de ajudar uma criança a estudar, para ver se você vai ser capaz de dividir um pouco do que você tem, para ver até que ponto que você é desapegado. Para isso eu vou te dar o dinheiro. Aí nós vamos ser testados. Nós já podemos ter tido dinheiro no passado e fizemos bom ou mau uso? Sim. Por quê? Porque nós temos várias vidas. Então talvez nós já tivemos muito, aprendemos algumas lições, não aprendemos outras, e aí viemos nessa atual existência, na situação em que a gente se encontra, sempre com a finalidade de educar a nossa alma. As dificuldades que a gente tem, os problemas que a gente enfrenta, sejam eles de que natureza forem, todos se dão com a finalidade de quê? De nos educar, de nos tornar pessoas melhores, porque nós estamos, meus irmãos, dentro da eternidade, e precisamos todos o quê? Melhorar espiritualmente. Uns têm que aprender mais uma lição do que outros. Por exemplo, às vezes a lição da paciência eu já aprendi um pouquinho mais, mas eu não aprendi muito ainda a lição do perdão. Então eu preciso aprender essa lição. Para uns já são mais desapegados dos bens materiais. Outros, às vezes o pouquinho que tem, ele se agarra ali com tanta sede, com tanto desejo, que a gente observa que aquela lição não foi ainda aprendida por ele. E aí, o que vem a doutrina espírita e fala conosco? Conheça-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer melhor. E cada um de nós fazer o seu esforço de aprimoramento. Qual o ponto que eu preciso melhorar? Vamos esquecer um pouquinho o outro. O marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe. Vamos olhar para dentro de nós. Qual o ponto em que eu ainda preciso progredir e melhorar? E aí nós vamos estar fazendo um grande serviço para nós e para a coletividade. Porque se a gente se transforma, a gente transforma o mundo que está à nossa volta. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, essa tarde sobre a parábola dos talentos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos a Luciana que nos faça a prece. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso bom e amado Mestre, e aos benfeitores da casa, agradecemos essa oportunidade grandiosa de ouvirmos os teus ensinamentos, que são tão caros a nós, ensinamentos esses que necessitamos como um direcionamento, como um guia na nossa caminhada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em novas faltas. Livra-nos de todo mal.
porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. E com essa prece estamos dando por encerrados os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Meus irmãos, tem uma mensagem, um aviso aqui. O curso de gestante vai começar no dia 9/3/2024. A semana que vem, o horário é de 14 às 15 horas. Os que forem receber a ficha do médico permaneçam assentados. Evangelho segundo o Espiritismo, psicografado por Allan Kardec. Vamos fazer uma leitura apenas aleatoriamente, a página 150. Instruções dos Espíritos, a vingança.